Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a SIBO, que é uma doença intestinal. Eu falei em algum dos vídeos anteriores sobre a síndrome do intestino irritável, né? E eu falei para vocês que eu viria aqui falar um pouquinho mais sobre outras doenças intestinais, e a SIBO é uma delas. A SIBO é uma desbiose de intestino delgado, que ocorre uma alteração na microbiota ocorrendo um supercrescimento bacteriano neste ambiente intestinal, tá? Bom, quais são os sintomas da SIBO? Geralmente o paciente relata ter uma mudança no padrão intestinal, tanto para diarreia quanto também para constipação, mas geralmente ocorre mais quadros de diarreia, tá? Devido ao quadro de diarreia, ocorre também a perda de peso desse paciente, porque ele se torna bem seletivo, né? Porque ele tem muito medo de passar mal, então ele também evita se alimentar, né? Principalmente quando ele trabalha fora, e aí ele tem medo de ter esses quadros durante o trabalho, durante o período de trabalho, né? Então ele perde peso devido, né, até mesmo essa deficiência calórica e até mesmo de nutrientes, tá? Mas também pode ocorrer ganho de peso, os quadros mais constipados também, tá bom? Bom, ele relata também ter uma hipersensibilidade também visceral, aquele paciente queixoso, né? Que ele diz que o seu abdômen fica bem dolorido, só de relar já dói. Também ele reclama que a barriga fica bem distendida. Eu acho que é um dos sintomas maiores assim que a gente observa do paciente que tem, né, a SIBO. É uma barriga muito parecida com uma barriga de gestante, tá? É uma barriga bem redondinha, bem distendida, bem inflamada e geralmente fica um pouquinho dura também, tá? Esses pacientes também relatam, até mesmo a gente observa nos exames de sangue dele, que ocorre uma deficiência de algumas vitaminas e minerais, tá? E a gente observa muito a deficiência de vitamina B12, do ferro, do ácido fólico e algumas vitaminas hidrossolúveis, como no caso da vitamina D. Ah, e outro sintoma também que o paciente relata é o cansaço e a fadiga, devido a algumas deficiências de vitaminas, né, e minerais, e também por essa mudança também, né, essas alterações também no seu intestino, tá? Bom, como que é realizado o diagnóstico da SIBO? O diagnóstico da SIBO é realizado através do teste do respiratório do hidrogênio expirado. Ele é realizado em uma clínica, né, onde é realizado exames gástricos, como uma colonoscopia, como uma endoscopia, e esse teste também é realizado lá. Geralmente quem faz o diagnóstico é o médico gastro, tá? E nesse preparo desse exame, durante o próprio exame, é ingerido carboidratos fermentáveis e a gente observa a quantidade, né, produzida de gás hidrogênio liberado pelo paciente, tá? Geralmente se leva em torno de 2 horas esse teste, tá bom? E como que é realizado também, de maneira mais eficaz, o tratamento da SIBO? Bom, eu digo que é super, muito, né, que é super importante o tratamento junto com o médico gastro, porque é ele que faz o diagnóstico da SIBO e ele que entra com o tratamento medicamentoso, que é o antibiótico, que é o antibiótico, né, que nós nutricionistas não podemos, né, tá receitando. Então, nós nutricionistas trabalhamos com a dieta, inclusive a mesma dieta, né, utilizada no tratamento da síndrome do intestino irritável, tá? E a gente trabalha muito com a retirada, né, desses carboidratos fermentáveis e a gente reintroduz aos poucos depois e a gente faz a personalização, a individualização, né, dessa dieta para ver o que o paciente tolera depois desse tratamento, tá? Bom, uma coisa também que acho importante estar mencionando, que geralmente um dos fatores de risco também para SIBO são algumas doenças pré-existentes, né?
como no caso da própria síndrome do intestino irritável, né? O paciente já tem a síndrome e relata ter a SIBO depois, como também alguns portadores de doença celíaca, tá? Também relatam também já serem celíacos e relatam ter a SIBO também, posteriormente, tá bom? Bom, então, para ter um tratamento bem eficaz, para que a SIBO não retorne, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem desse intestino, tá? Então, a gente precisa repor, né, essas vitaminas e minerais também, que estão em deficiência, né? Pelos exames de sangue que são observados. Então, a gente coloca o ferro, né? A gente coloca a vitamina B12, a gente coloca até mesmo algumas vitaminas e minerais para melhorar os sinais e sintomas também, né? Da SIBO, como a vitamina A, como o zinco. A gente entra com a vitamina D, né, em muitos casos também. A gente também entra com alguns fitoterápicos também, que é super importante, que tem ação antimicrobiana, que é o óleo de orégano, óleo de alho, tem o própolis, gengibre, cúrcuma, o cranberry também, que é bem legal. E a gente entra também com outros suplementos também para melhorar esse intestino como um todo, né? Para melhorar a barreira intestinal, como a própria glutamina. A gente entra também com colágeno, tá? A gente pode entrar também com nucleotídeos também para melhorar essa imunidade do paciente. A gente pode entrar com o NAC, que é um poderoso antioxidante. A gente pode também entrar com o ômega 3, que ele é anti-inflamatório, né? Para ajudar nesse intestino. A gente também pode entrar com enzimas digestivas para melhorar também essa digestão desse paciente, que ele fica também bem queixoso com relação também quando ele se alimenta, né? Ele fala que se fica muito empachado, até com dores no peito, gases, né? Então é super importante entrar com essas enzimas nas principais refeições também, tá? Bom, mas também tem algumas condutas, né, que a gente precisa estar mostrando para o paciente que é super importante, condutas comportamentais também integrativas, tá? Como o próprio sono, a gente precisa ajustar também esse sono do paciente, porque a gente sabe também que a falta de sono, a falta de um sono reparador, né? Prejudica muito esse intestino. Então, a gente costuma dizer que precisa ter hora para dormir, né? E hora para acordar, né? E tem toda uma higiene do sono, né? Até mesmo para que isso possa acontecer de forma mais eficaz, né? E a gente pode gravar até um próximo vídeo falando sobre a higiene do sono, né? É uma sugestão legal também de tema. Bom, também além do ciclo circadiano, né? Para ajustar esse ciclo circadiano com a higiene do sono, a gente precisa colocar horas também da alimentação correta desse paciente, com quantidades certas também, principalmente, né, observar quantidade, o que ele come no final do seu dia, né? Porque isso também compromete não só na digestão, mas também no funcionamento desse intestino como um todo, tá? Também é super importante observar também sinais emocionais desse paciente, como ele se sente, o que ele pensa, o que ele sente, né? Tá gerando um estresse, tá gerando uma ansiedade, né? Até mesmo um paciente mais depressivo, angustiado. Isso também interfere muito também no controle, né, do funcionamento do intestino, tá? Então, a gente precisa até mesmo observar muito esse comportamento do paciente na parte emocional e talvez até mesmo indicá-lo para um psicólogo, um terapeuta. Também tem algumas condutas assim, integrativas bem legais, né, que a gente pode indicar também para o paciente. As atividades físicas, né, uma atividade que ele goste mais de praticar, né, que ele se sinta mais feliz, mais alegre, que a gente sabe a importância da atividade, né, cada dia mais. Isso é muito documentado, né? Então a gente tem que incentivar esse paciente a praticar, a fazer, a desenvolver, tá? Também tem a meditação,
também, que a gente vê que é muito importante esse momento também para ele relaxar, cuidar da sua respiração, né? Ter uma pausa mais assim, reflexiva, né, sobre a vida. Então, assim, um momento realmente, né, de silêncio, né, até mesmo para ele se sentir mais em paz. Tem a parte também da espiritualidade que é tão importante, né? Que a gente vê também até em artigos científicos, né? O quanto melhora essa vida do paciente, né? Quando ele se encontra, né? Com Deus, quando ele tem mais fé, mais gratidão, tá? Também tem a questão da natureza, né? Ele está mais em contato, né, com o verde, com a terra, também isso ajuda muito, né? Também no tratamento, tá? Então, são alguns modos para melhorar, né, essa condição da SIBO. Então, a gente vê a cada dia que passa que o intestino não é só aquilo que a gente come, tá? Então, tem a parte emocional envolvida, né? Então, tem outros fatores também que a gente precisa mexer, que a gente precisa controlar, né? Para até mesmo a gente observar uma melhora, né? Para que esses sintomas se tornem silenciosos, né? Para que até mesmo para algumas doenças como a cibro não retorne mais, né? Então a gente não pode apenas mexer, tipo assim, controlando, né, esse supercrescimento bacteriano somente com o medicamento, mas a gente precisa até mesmo ajustar de um modo geral esse intestino para que não apareçam problemas futuros, tá? Outros problemas intestinais também junto, né, com outras doenças que já existiam antes, como a própria síndrome do intestino irritável, tá bom, gente? Então, eu falei um pouquinho sobre a SIBO, então, talvez em outro vídeo eu fale também sobre a higiene do sono, do ciclo circadiano, e a gente pode estar falando de outra também doença intestinal também, que temos várias, né? Infelizmente temos várias, mas eu vou falar das mais importantes que eu atendo também no consultório, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.